rótulos que a esquerda usa, quanto os que a direita usa, para avançar por uma economia da abundância cognitiva e não da escassez cognitiva. Multiplicar o vocabulário, fazer uma revolução semântica é fundamental. Né? E se você tem pessoas usando clichês, comungando clichês, consumindo clichês, você tem alunos e professores entorpecidos, porque a reflexão desinstala, dá trabalho pensar. É preciso disciplina, é preciso um trabalho de força para romper com as amarras semânticas, com as questões semânticas, para chegar à compreensão dessa diversidade. Quando você usa termos gerais, você não contribui para a educação da diversidade, nesse sentido. Então, a questão que eu coloco na minha fala é como publicar novas formas de compreensão e ação que sejam generosas e amplas. Como fabricar novas intervenções, fabricar novas ações. Eu falava mais cedo sobre a grande batalha dos planos nacionais de educação, dos planos estaduais de educação, os planos municipais, a presença dos evangélicos nesse jogo político, né? Que a longo prazo, eu argumentava que há um fator pedagógico envolvido nisso. Se eles estão saindo para a luta, estão sendo contra-argumentados, eles mostram de uma certa forma que aquilo que eles defendem não é uma verdade dada, ela tem que ser denunciada no sentido político, não é? E ela vai ser contraditada, ela vai ser contra-argumentada. A luta pelos PNS é uma das lutas, mas outras formas de lutas precisam ser pensadas e fabricadas. Nesse sentido, também é importante o papel das mídias sociais, das TVs, das redes sociais, e também o papel do mercado, porque ele é fundamental no processo de reconhecimento social das minorias, dos gêneros entre si e das outras classes e grupos. Nesse sentido, a ideia não é, por exemplo, como o jargão da esquerda diz, o jargão velho, a revolução socialista, a revolução comunista. Não, é preciso uma torção do próprio capitalismo de dentro, seja pela atuação dos movimentos em políticas públicas, seja pela percepção do empresariado. A economia e a tecnologia verde, por exemplo, que é uma torção de dentro do próprio capitalismo, né? E uma difratação do consumo, entre outras características, né? Que é fundamental pensar. Então, eu trouxe uma foto, né? De uma propaganda de brinquedo de uma boneca negra, dizendo também que o consumo e o reconhecimento social são fundamentais. Esse é um post, né, que eu peguei, achei interessante, uma criança sorrindo, negra, sorrindo ao lado de uma boneca negra, ou seja, o reconhecimento de si também. Então, os mecanismos para a educação da diversidade são a educação, a sala de aula, o professor bem formado, o professor que luta, o aluno que está junto com o professor, mas também todo um conjunto difuso de fatores e elementos sociais que são fundamentais para que essa diversidade esteja presente em todos os aspectos da nossa estrutura social, né? Rompendo séculos de inércia, séculos de opressão, de violência, porque infelizmente temos uma estrutura social muito violenta, em termos simbólicos, mas em termos reais. Não é? Romper com isso não é uma tarefa fácil. Por quê? Por exemplo, aquilo que Bourdieu chama de... Ou que todas as pessoas adoram falar, com a educação tudo muda. Porque vou mudar com a educação. Porque não existe diferença. Porque só que as diferentes diferenças, elas são o traço da maior dificuldade de inserção nos aspectos, inclusive nos espaços, sociais. Nos espaços públicos, tu tens dificuldade de ser aceito por religião, pela cor, pela regionalidade, nortistas, sulistas e etc., por ser mulher, por ser homossexual, por ser deficiente físico ou por ter algum tipo de transtorno, que vai desde transtorno de comportamento até transtornos maiores como autismo, transtornos globalizantes, né, de crianças
que vai entrar em um processo também de cidadania, as síndromes como todas, mas a mais conhecida, a síndrome de Down, mas existem outras síndromes, onde tem uma síndrome chamada X fraco, a pessoa é super normal, mas ela tem um problema cromossômico que ela não aprende nada, né? Ela tem um retardo mental. E algumas pessoas estimuladas chegam até a universidade. Essas criaturas todas estão inseridas teriam que estar inseridas no processo de educação. Então, para iniciar o que vem ser uma educação versus, eu vi essa mesa muito ampla, educação versus igualdade versus diversidade, é pensar o primeiro princípio da LDB, para início de conversa, o artigo 1 da Lei de Diretrizes e Bases do Brasil, ela diz: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Olha lá, a LDB brasileira. Quem comanda a educação no Brasil é o aparato político, ligado a todo o desenvolvimento político do ritualismo partidário, político-partidário. Então, junto com todos os imbróglios que ocorrem lá em Brasília para gerenciar as nossas vidas de sociedade civil, são estas pessoas que nós conhecemos como políticos. Eles determinam essa questão. Então, nós temos um exercício de liberdade, um exercício de cidadania há 12 anos, como falou o professor. Eu vou um pouco mais além, porque a década de 80, o início do período, a saída do período refratário da ditadura militar, que foi a década de 80 e a década de 1990, até o fechamento de 1990 para 2000, o Brasil avançou muito dentro dos espaços fechados e aguerridos, incluindo aí o movimento negro. O movimento negro, ele começou uma discussão muito acirrada e até um tanto quanto violenta em alguns aspectos. Muitas pessoas diziam que nós, militantes da década de 80, éramos as pessoas mais ousadas, violentas e complexadas. Porque a nossa discussão no mundo da década de 80, eu tinha 23 anos quando eu entrei no movimento negro em 1988. Eu fazia o penúltimo ano de Ciências Sociais. Eu tenho 27 anos de movimento negro. E a discussão era exatamente essa, que eu vejo uma aluna minha aqui no IFAP disse uma frase magnífica para mim. Ela disse: professora, eu não tenho mais nada para que lutar, porque tudo está pronto. A Lei Maria da Penha, o movimento negro tem legitimidade, o movimento gay. Eu só tenho medo do estupro. Olha aquela... Fiquei impressionada. Por quê? Porque essa sociedade que nós temos, que foi construída desde a colonização, com dois aspectos tenebrosos para a construção do país. O primeiro aspecto tenebroso foi a escravidão brasileira. Ela é o ponto nefasto, o ponto desagregador e o ponto-chave da expansão da desigualdade no país. Porque nem para todos é a cidade, nem para todos é a universidade. Leia-se, nem as universidades públicas não foram feitas para pretos, as casas e os bairros magníficos não foram feitos para pretos, os cursos de status não foram feitos para pretos e nem para as mulheres. Hoje tem mais uma categoria humana, que são os homossexuais e os evangélicos entrando dentro do ritualismo tenebroso de minoria. Porque é interessante tu considerares um ser humano pela cor como minoria. Então, aqui dentro, por exemplo, da IFAP, eu sou uma cidadã com altos status. Eu uso meu blecão, soltão, quem é meu aluno aqui sabe. Na rua, eu sou uma neguinha qualquer. Eu posso ser presa a qualquer momento. Na rua, ninguém sabe que eu sou doutora, que eu sou professora universitária, etc. Na rua, dentro de um shopping, eu já vou em lojas classe média alta. Na hora que eu já estou andando, eu já sinto o bafão aqui no meu cangote do segurança.
É incrível. Ele já vem em cima. Então, por quê? Porque nós não temos o exercício disso aqui. Nós não temos exercício de cidadania e nós não temos exercício de igualdade. É muito bacana falar, nós somos todos iguais, os direitos humanos e etc. É lindo isso aí.